Diretamente do Shopping Bosque dos Ipês, aqui no município de Campo Grande, com a terceira edição do Congresso dos Municípios, onde nós estamos aqui recebendo vários prefeitos que estão prestigiando esse terceiro e último dia desta terceira edição desse evento grandioso e que já entrou para o hall do calendário aí das organizações, dos eventos que a SOMASU faz. E dessa vez eu vou bater agora um papo com um prefeito de uma região muito importante, inclusive, aqui do nosso estado. Vou falar com o prefeito Sérgio Barbosa, prefeito lá do município de Amambai. Prefeito, muito obrigado pela participação aqui no estúdio do Jornal A Crítica. Bom dia, Carlos. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui participando, como você disse, aí do terceiro congresso, promovido pela SOMASU, Sebrae e parceiros, e prestigiando, ouvindo, fazendo as relações, né, o network necessário aí, para que também os municípios lá do interior do estado possam estar integrados aí com as informações de forma mais efetiva. Verdade. Primeiramente, prefeito, eu acho que é interessante a gente falar de eventos como esses que são feitos aqui no nosso estado. É um momento onde realmente todos os prefeitos se reúnem, trocam ideia, fazem network, como o senhor mesmo colocou. Acho que o principal disso é com base no que foi discutido aqui, o que vai ser levado lá para o município de Amambai de novidades. Então, vamos falar um pouquinho sobre a importância desse congresso. O congresso, hoje nós vivemos um mundo, né, muito de inteligência artificial, né, Sim. onde o computador fala pela gente, responde pela gente, e ele só responde aquilo que já aconteceu. Um evento como esse, um congresso como esse, é como se você estivesse desenvolvendo uma inteligência presencial, onde existe o contato humano, os relacionamentos, onde também você tem a oportunidade dos secretários que participam da gestão lá na base, possam conversar com outros secretários de uma forma mais efetiva, conhecer boas práticas, conhecer o que também não deu certo, aproveitar o momento de palestra de pessoas renomadas que dificilmente um município sozinho teria condições de trazer, né? Pessoas importantes no cenário nacional, às vezes até internacional. Sim. E então o Congresso ele tem essa missão, né? Não é um passeio, né? Embora a gente do interior, quando vem para a capital, tem um pouco dessa característica, né? De você fazer uma viagem, né? Para a capital, para ver pontos como Campo Grande. Mas ele é um trabalho, e o principal fundamento de um congresso, no meu entender, é o relacionamento e também aprofundar alguns temas, ou pelo menos despertar aqueles temas que precisam ser trabalhados, que estão aí na ordem do dia. Sem dúvidas. Ô prefeito, vamos então começar falando sobre a atual situação lá do município de Amambai. Amambai é numa região bem específica, aqui bem na região da fronteira do nosso estado. O senhor já está no seu terceiro mandato. Como que hoje está o município de Amambai? Qual que é o principal balanço que o senhor faz desse ano de 2025? O ano 2025 para Amambai, não só Amambai, mas o sul do estado, foi um ano muito difícil, porque nós, né, não foi somente fatores do poder público, mas nós tivemos lá fomos muito afetados por questões climáticas, né? Então, este ano, 2024, 2025, nós tivemos uma seca muito profunda na época da colheita, né, do soja, principalmente, que é o carro-chefe da região sul do estado, e aonde os agricultores entraram numa dificuldade, né? Então, o setor agrícola, as empresas entraram num momento difícil. Graças a Deus, este ano agora, já a safrinha, que a gente chama lá, do milho, né, que é a safra de inverno, foi bem sucedida, né? Já teve um desenvolvimento bacana. Então, o segundo semestre já trouxe de novo o otimismo para a gente continuar caminhando e pensar já numa safra de soja que já está sendo plantada, né? A gente começa a safra lá em setembro, o plantio, e agora as chuvas estão
normalizando. Verdade. Então, a gente depende muito disso, né? O sul do estado é um estado, é uma região pouco industrializada. Então, a gente às vezes vê o Mato Grosso do Sul desenvolvendo muito na rota da celulose, Sim. né? E a gente fica uma inveja santa, vamos assim dizer, Sim. né? Mas é porque essas empresas foram para a região da celulose ali, né? Ribas, Água Clara, Três Lagoas, agora Inocência. Então, acabou levando um desenvolvimento muito acelerado, né? O sul do estado, ele desenvolve bem. Quem conhece o sul do estado, ele não quer nem trocar o sul do estado por outra região. Primeiro que nós temos terras férteis. Quando você vai para o sul do estado, é muito comum você encontrar o paranaense que saiu do Paraná e veio para o sul do estado. É muito comum você encontrar o gaúcho, as pessoas do norte que vieram para o sul do estado. Então, é uma região de terras muito boa, muito boa. E com isso o agro, né, o setor agrícola desenvolveu. Então, o sul do estado, e a Mambaí faz parte disso. A Mambaí, nós estamos ali no centro de vários municípios ali da fronteira. A Mambaí, com certeza, é a cidade que tem maior população ali daquele sul, né? Tirando, é claro, Ponta Porã, né? Bom, Ponta Porã já é um outro núcleo, né? Então, quando você pega ali a Mambaí, o nosso entorno, Aral Moreira, Laguna, Carapó, Juti, Iguatemi, Itacuru, Sete Quedas, Paranhos, todas essas cidades, elas, Coronel Sapucaia, né? Aral Moreira, então todas essas cidades ali, elas convergem para a Mambaí. Então a Mambaí, ela tem uma vida empresarial, prestação de serviços, saúde, educação, maior do que a sua própria população. Entendi. Ela acaba sendo, a gente fala que a gente exerce e a gente quer manter isso como uma cidade polo do sul do estado, né? Prefeito, quando o senhor falou essa questão lá da região Costa Leste, da nossa Vale da Celulose, de estar recebendo essa grande atenção, né, de diversas partes do mundo para poder investir, tornar aquela região uma planta industrial, o que o senhor acha que falta para a região sul ter essa mesma atenção? Qual que é o principal motivo que a região sul do nosso estado ainda não teve aquele boom industrial como a região Costa Leste vem tendo nos últimos anos? Eu vejo assim que, primeiro, a localização, Certo. né? Hoje o frete é caro, então as pessoas que começaram a ficar mais ali próximo a São Paulo, né? Vamos assim dizer, acabaram levando vantagem, não por causa do Mato Grosso do Sul, mas porque está próximo de centros consumidores, né? Centros de exportação, né? Então esse eu acho que foi o fator principal. Segundo, que uma empresa de celulose, ela não começa num ano, ela começa 20 anos antes. É verdade. Tem que plantar floresta, né? É verdade. Tem que plantar floresta primeiro. Então, o sul do estado, por ter terras mais férteis, elas não foram dedicadas a florestas, né? Então, nós temos uma região de terras mais mistas, arenosas, que teria um perfil bom para florestas também. Mas ainda não caiu ainda esse né? Talvez agora, com esse boom, e talvez a região lá também comece a ficar superlotada, né? Porque você precisa também crescer áreas de plantio. Com certeza. Tem muitas indústrias, precisa de matéria-prima, precisa de terra, né? Então, eu acredito que pode sim haver uma migração, não vou dizer da celulose especificamente, mas de produtos ligados, de produtos que possam ser industrializados. A gente teve agora, nos últimos anos, né, nos últimos 10 anos, a gente teve um começo de industrialização ali. A Coamo na indústria de óleo, a Impasa na etanol, né? A etanol a partir do milho. E começou a haver uma industrialização, né? Ainda modesta, mas já começou a haver um cenário positivo para isso. Nós precisamos melhorar nossas estradas, né? Ainda o sul do estado,
ainda tem dificuldade em algumas estradas. A gente tem trabalhado muito com o governo, que a gente sabe que o Estado tem que cuidar do Estado inteiro, e o sul do Estado acho que ficou um pouquinho esquecido. Um pouquinho esquecido. E quando uma empresa ela olha para uma região, a primeira coisa que ela vê é a estrada. Sim. Né? Quando ele passa de carro, que você sair daqui agora, se você andar numa estrada de terra, às vezes não muito bem mantida, ou num asfalto cheio de buracos, né? Você já fica, puxa vida, será que compensa investir nesse lugar, né? Então, isso nós temos cobrado, né? O governador está atento a isso. E, então, o sul do estado, ele é talvez uma das regiões, talvez não, com certeza, se você somar Dourados para baixo, é a maior região mais populosa do estado, né? Tirando Campo Grande, é claro, né? Porque ali o sul do estado, se você olhar o mapa do estado, você vai ver que concentra a maioria dos municípios, né? É verdade. Então, eu vejo assim que nós temos muito por crescer ainda, né? Muito por crescer. Nós temos assim ainda uma concorrência com a fronteira. Então, o Estado tem que estar muito atento a isso, né? A questão da criminalidade. As nossas forças de segurança melhorou muito no sul do Estado. Então, a gente tem que reconhecer que o esforço do Estado, né? Na patrulha rural, na DOF, na polícia militar, na polícia rodoviária estadual. Polícia Abigeato também, né? Exatamente. Caíram bastante. Então, essas forças de segurança têm um papel fundamental. Né? Vocês, a vossa empresa, por exemplo, tem rádio lá em Paranhos, né? Isso. Então, a sensação de segurança que hoje as pessoas têm em Paranhos, que tem em Amambai, que tem em Coronel Sapucaia, melhorou muito. Melhorou muito. E nós precisamos transmitir isso para as pessoas que moram em outras regiões. Porque ela melhorou, mas as pessoas ainda não sabem que melhorou, né? Então, nós temos que fazer igual papagaio. Nós temos que ir falando. Ir falando, ir falando. Então, a gente que mora lá, graças a Deus, hoje a gente tem uma segurança legal, né? Ainda temos problema na fronteira? Temos, né? Mas ele já melhorou muito. Existe um canal aí que pode despertar também um desenvolvimento para o sul do estado, que é a Rota Bioceânica, né? A Rota Bioceânica pode sim interligar o sul do estado ao Pacífico, né? Quer dizer, com 400 quilômetros, a gente estaria chegando na rodovia da Bioceânica, né? E isso facilitaria a escoação do soja, milho, proteínas pelo Pacífico, que é a grande discussão da Rota Bioceânica, diminuir quase 20 dias de navio na exportação. Então, são caminhos que não vai ser um prefeito, um mandato, né? Talvez nem uma geração, né? Mas que cada um plantando uma semente, falando bem da região, divulgando bem a nossa região, produzindo eventos, né? Acho que o evento tem essa função também, produzir eventos que possam trazer empresários, pessoas para a região. Às vezes você não tem a indústria ainda, né? Então nós temos que usar a cultura, nossa região é cultural muito forte, né? Usar essa questão cultural para atrair pessoas para o olhar da nossa região, né? E é isso que eu entendo e que eu acredito que isso dificultou bastante o desenvolvimento da nossa região. O prefeito, agora diante desse ano de desafios, né, como o senhor bem colocou no início da nossa entrevista, foi um ano realmente onde a arrecadação diminuiu bastante nas cidades aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Como que hoje a prefeitura vem enxugando, como a prefeitura vem trabalhando para não faltar o essencial para a população de Amambaí? Porque a gente sabe que todos os prefeitos que passaram aqui ontem falou com a gente, olha, Carlos, está sendo um ano difícil, está sendo um ano desafiador, o corte de recursos, de receitas também, então a gente está tendo que se virar realmente. E como que a prefeitura de Amambai vem fazendo isso também? Diz que a gente não pode ser adivinhador do futuro, né? Mas quem trabalha com recurso, seja público ou privado, trabalha com previsões. Sim. Previsões. E a previsão já no ano passado já era que seria um ano difícil. Sim. Então ninguém chegou lá, aconteceu que ia ser ruim, né? Quase todo mundo já sabia que seria ruim, né? Que seria um ano de arrecadação mais difícil, que seria um ano de poucas chuvas, que seria um ano complexo, né? Então isso já
na nossa transição, já após as eleições, nós já tomamos uma decisão que é difícil de tomar, porque o prefeito vive de popularidade também, né? E você cortar despesas, cortar pessoal, enxugar a máquina, você mexe com estruturas, mexe com gente. Mas, graças a Deus, a sociedade que nos elegeu para fazer isso. Muito bem. Para fazer isso. E nós fizemos, né? Então, nós temos, desde o início do nosso mandato, nós reduzimos de 16 para 8 secretarias. Né? Nós cortamos despesas que poderiam ser esperadas, reduzimos gastos que podiam ser substituídos por outras questões. E, graças a Deus, a gente conseguiu adquirir o equilíbrio necessário para passar essas dificuldades. Planejou, então, né, prefeito? Exatamente. Então, hoje, nós trabalhamos isso de uma forma bastante eficaz e eficiente, e para que não faltasse o básico, né? Para que a saúde, que a educação, que o servidor público pudesse receber o seu salário, que a gente pudesse honrar a Previdência, que pudesse manter a cidade limpa. Então, foram atitudes que nós tomamos. A gente não está no mundo perfeito, está longe do nosso ideal, mas a gente conseguiu, graças a Deus, chegar agora ao final do ano com o equilíbrio financeiro que é necessário para você poder honrar, para você garantir o 13º, para você fazer com que a cidade respire. Porque a prefeitura de uma cidade pequena, ela é a maior fomentadora de dinheiro no comércio. Perfeito, exatamente. Se ela vai muito mal financeiramente, ela repercute em todo o comércio. Então, nós fizemos o que tinha que fazer. Graças a Deus, a gente está passando com as dificuldades, é claro, né? Como você disse, a arrecadação ela tem estagnada, né? Eu não vou nem dizer que a arrecadação caiu muito, ela não subiu, né? E quando você não sobe a arrecadação, automaticamente salários sobem, a energia sobe, o combustível sobe, o gasto sobe, as obrigações sociais sobem, as famílias, as necessidades prementes. Então, você segurar as despesas dentro da margem que a Receita está reagindo é o papel fundamental do gestor, e a gente fez isso. Muito bem, eu conversei com o prefeito de Amambai, Sérgio Barbosa, falando um pouquinho mais sobre a cidade e também sobre esse congresso, que é o 3º Congresso dos Municípios. Prefeito, muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado a todos vocês que nos assistiram. E me colocar à disposição. Amambai está lá de portas abertas para vocês conhecerem. É uma cidade de 41 mil habitantes. Nós temos aí uma população bastante eclética, né? E com certeza vale a pena, né? Eu acho que é uma cidade bonita, é uma cidade que inspira prosperidade. Então, a gente está lá e com certeza vale a pena quem não conhece conhecer. Muito obrigado, prefeito. É o Jornal A Crítica, diretamente do 3º Congresso dos Municípios.